Olá, meu nome é Ellen Ribeiro e eu sou licencianda em dança pela UFMG. Durante 5 videoaulas nós vamos fazer um trabalho de dança e é importante que antes a gente comece a colocar a mão na massa, vocês conheçam um pouco da minha trajetória e do meu objetivo com essa proposta. Bom, eu formei em licenciatura em dança, onde é um curso onde a gente desenvolve um trabalho para ensinar a dança e no final desse curso é preciso que a gente faça uma pesquisa. Essa pesquisa, ela conclui você e fala que você está apto a se formar e a gente pode escolher qualquer tema dentro da área da dança. E eu escolhi trabalhar com a dança e a terceira idade, porque eu reuni um público que eu gosto bastante com a área da dança que eu gosto muito. E a ideia foi trabalhar dando aula para idosos, onde eu pudesse entender e descobrir coisas, descobrir melhores formas de trabalhar com esse público. Então, a minha pesquisa foi ir numa instituição de repouso, onde eu dava aula toda semana para os idosos, com diferentes propostas, trabalhando o lado individual, trabalhando o lado em grupo, e assim eu ia desenvolvendo e escrevendo a minha pesquisa de como trabalhar, O meu foco era como trabalhar com um público de dança da terceira idade, com necessidades especiais e sem. O que seriam essas necessidades especiais? São pessoas que tinham pontos específicos, por exemplo, um idoso que não enxergava de um olho, um idoso que era em situação de cadeira de rodas, um idoso que era acamado, que não levantava, um idoso que não falava, um idoso que tinha dificuldade de mobilidade, um idoso que tinha aspecto de autismo, um idoso que tinha mal de Alzheimer. Então, essa proposta consistia em como trabalhar com um grupo diverso, com e sem necessidades especiais. Então, como que era trabalhar mais ou menos com 20 pessoas, onde cada um tinha sua particularidade. Como a minha proposta de dança seria acessível e poderia unir e trabalhar com todas essas necessidades diferentes. Então, toda semana eu propunha uma aula, registrava e escrevia para poder ir coletando esse material de como fazer isso. A minha proposta, a princípio, foi trabalhar com 2 formatos de aula. Aula coletiva, onde eu tinha a oportunidade de dar uma mesma aula para todo mundo, atendendo e cobrando de diferentes formas, porque são pessoas com necessidades diferentes. E uma outra proposta de aula individual, onde eu trabalhava com cada idoso separadamente. A conclusão que eu cheguei foi que, quando você trabalha individualmente, a forma que o idoso responde ao exercício, ela é completamente diferente de cada um, porque são idosos diferentes com suas necessidades diferentes. Então, quando eu dava uma aula só para um idoso, eu conseguiria dar uma atenção especial, onde eu conseguia cobrar e atender e amparar a sua necessidade. Então, por exemplo, quando eu dava uma aula individual para uma idosa que não enxergava de um olho e eu fazia uma proposta, eu conseguia dar um direcionamento melhor para ela, explicando ela de uma forma onde atenderia o lado da visão onde ela tinha. Eu conseguiria ver esse retorno da proposta que eu passei e dar uma atenção especial mediante a situação dela. E a conclusão que eu cheguei aqui trabalhando em grupo, a gente tem que deixar claro que a gente passa uma mesma proposta para todos, mas que a forma que você cobra e a forma que o resultado vem, ele é totalmente diferente. Então, se eu dou uma proposta que as pessoas têm que trabalhar com ritmo, cada um vai dar. A pessoa, por exemplo, que não tem a mobilidade das mãos, ela não vai trabalhar com ritmo de palmas. Já a outra pessoa, ela pode não falar, mas ela tem a possibilidade de bater a mão, então ela consegue fazer o ritmo. Ou seja, eu entendia e percebia que cada resultado era diferente e que a forma que eu poderia cobrar e usar um vocabulário, uma forma de explicação para atender essas pessoas, ela tinha que ser mais geral, mas eu tinha que observar esse resultado e amparar cada um da sua maneira. Então, por exemplo, tinha uma proposta lá onde a gente ia trabalhar a questão da mobilidade, com isso eu fiz o trabalho de memória. Então a ideia era, o idoso ficava vendado e aí eu colocava vários potes de coisas diferentes para eles. Então ele ia lá e colocava a mão e ele apalpava para descobrir o que era. Então aí na hora de descobrir ele virava e falava, por exemplo, eu peguei um arroz.
Então, o idoso chegava de uma maneira onde ele pensava assim, nossa, acertei que era um arroz. Mas embutido nisso, meu trabalho como educadora era estar aguçando e ativando essa ideia dele trabalhar a mobilidade e mexer a mão. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar daqui para frente, eu vou explicar um pouco melhor, e aqui é preciso deixar claro. Outra coisa que é muito importante falar, que a dança, ela tem várias funções. Ela tem um caráter espetacular, um caráter religioso, um aspecto de saúde, lazer, um caráter de educação, tem diversas. E o foco dessa aula, dessa proposta, desse projeto que eu vou passar para vocês durante essas 5 aulas, é uma aula com caráter educativo e social. Tá? Ele é mais educativo do que social, porque a socialização não vai ser tão possível acontecer, tendo em vista que a gente está num momento de pandemia, onde cada um vai fazer da sua casa. Então essa socialização vai acontecer mais entre eu e o aluno que estiver do outro lado do monitor. Mas o nosso foco aqui é trabalhar a dança com esse caráter de educação. Então, quando eu falo nesse caráter de educação, é porque a gente vai trabalhar a dança nesse aspecto, né, de criação, de entendimento, que vai para além do caráter de dança, onde ela tem esse caráter espetacular, onde a pessoa dança, apresenta e a gente vai lá e assiste. Então, quando a gente pensa em dança, muita gente tem esse conceito da dança dançada. O que seria essa dança dançada? Eu danço 2 para lá, eu danço 2 para cá, essa dança movimentada. E o que é importante falar é que existem vários tipos de dança. Então, essa dança que eu estou prezando com vocês aqui é uma dança onde ela vai valorizar mais a ideia de criação, de educação, de movimento, que vai além dessa dança muito dançada. Então, assim eu consigo atingir diferentes idosos com e sem necessidades especiais. Se eu tiver um idoso onde ele tem total mobilidade, anda, escuta, fala, enxerga, não tem nenhuma questão cognitiva, ele vai fazer a aula do mesmo jeito daquele idoso que, por exemplo, não levanta da cama e vai fazer só deitado. Ou seja, é uma proposta que é possível para todo mundo, mas o resultado e o processo de cada um vai ser diferente. Então, vocês vão fazer durante 5 videoaulas esse trabalho comigo e vocês vão perceber sobre essa diferença, né? Vão pensar assim, poxa, eu ia fazer uma aula de dança, mas nós não vamos fazendo 2 para lá, o 2 para cá, a gente não está mexendo? Sim, a gente vai fazer isso sim e cada idoso vai fazer isso dentro das suas condições. Mas essa proposta aqui, principal, é acolher qualquer tipo de idoso, com sua diferença, e ele vai poder fazer a aula, só que cada um da sua maneira. Então vocês vão perceber que a gente não vai utilizar muito a música, né? Que é outro conceito que a gente tem. Pô, é dança? Cadê a música? Por quê? Porque o que a gente vai valorizar aqui é a criação, é a movimentação. A gente fala muito sobre dança e muito pouco sobre movimento. Como é possível dançar? Desde dançar um forró, a dançar um balé clássico, a dançar um jazz, a dançar um tango. Como é feito? Ele é feito através do movimento. E é isso que a gente vai focar aqui, em trabalhar o movimento. Seja um movimento singular, eu movimento só a minha mão, que é o que eu consigo, ou seja, movimentar o corpo todo, porque eu tenho essa condição. Então é isso que a gente vai fazer durante 5 videoaulas. E eu preciso deixar toda essa informação muito clara para vocês, que esse é um tipo de dança diferente que eu trago. Essa é uma dança com caráter democrático, ou seja, ela vai trabalhar a singularidade de cada um e ela é acessível para todos os corpos do público da terceira idade, tá? Outra coisa que eu queria pedir para vocês é que as pessoas que puderem ter um ajudante durante as aulas seria muito importante. Por quê? Algumas aulas a gente vai precisar trabalhar com objetos, com vendas, e a gente precisa desse assistente para nos amparar, seja vendando nossos olhos, escolhendo objetos para a gente, dando algum direcionamento. Então eu vou ter o meu assistente aqui, eu gostaria que vocês tivessem um assistente aí também, dentre as possibilidades de cada um, tá? Então vão ser 5 videoaulas e é importante que vocês tenham essa aula e que quem tiver interesse faça várias vezes, mas que vocês sigam esse cronograma.
Façam primeiro a aula 1, depois a 2 e assim vai. Porque existe um planejamento onde a gente vai evoluindo esse trabalho do movimento, da criação, da educação. Então é preciso começar lá desde o primeiro. Então, tá com dúvida? Assiste o vídeo de novo, repete, faz as aulas, mas siga esse planejamento, tá? Então, bom, vamos colocar a mão na massa agora e vocês vão perceber que vai ser um trabalho muito legal, onde a gente vai ter a oportunidade de descobrir e trabalhar com a nossa criação e a nossa movimentação. Vamos lá? Então, agora que eu já dei a introdução para vocês de como vai funcionar e qual é o objetivo da nossa aula, eu vou passar para vocês algumas outras informações especiais que serão 5 videoaulas, onde cada aula a gente vai trabalhar com um tema diferente e evoluindo essa criação e esse trabalho de movimento. E em cada aula serão 4 exercícios, 4 propostas. E hoje, na nossa aula, o nosso tema vai ser trabalhar com a mobilidade a partir de uso de objetos com diferentes texturas, tamanho, cores e finalidades. É importante falar com vocês que a dança ela traz vários benefícios para a nossa saúde mental e saúde física. O objetivo dessa proposta, desse projeto, é a gente trabalhar o nosso lado criativo, a dança como educação, mas consequentemente com isso, a dança vai acontecer e trazer vários benefícios para cada corpo. O que a gente tem que ter a consciência é que essa dança que eu trago para vocês é uma dança que mostra que é possível dançar com qualquer idade, com qualquer necessidade especial. E a partir disso, obviamente vão acontecer benefícios que são naturais, mas que não é o nosso foco. Por exemplo, vamos fazer essas aulas de dança para queimar? Vamos fazer para emagrecer? Vamos fazer para a gente trabalhar aquela doença? Não é esse o objetivo, de trabalhar benefícios. O objetivo é trabalhar dança com esse caráter educativo. Mas, consequentemente com isso, vocês vão perceber várias melhoras que a dança traz para a vida do corpo do ser humano e principalmente na terceira idade. E agora a gente vai fazer nosso primeiro exercício. Esse primeiro exercício, ele consiste em a gente se apresentar um pouco. Então, ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte, a gente vai falar o nosso nome completo e vai mexer o corpo simultaneamente. Eu posso escolher mexer uma parte do corpo ou o corpo todo. Na segunda parte, a gente vai escolher contar alguma coisa que a gente deseja falar e simultaneamente vai mexer. Só que dessa vez a gente vai contar com um objeto, que a gente vai segurar ele, pode ser com qualquer parte do corpo. Eu seguro o objeto e simultaneamente eu mexo e conto alguma coisa que eu queira falar, tá? Eu vou trazer agora alguns exemplos e depois sozinho vocês vão fazer da casa de vocês, tá bom? Então agora eu vou dar o exemplo da primeira parte, contando o meu nome e movimentando. Eu vou movimentar agora apenas uma parte do corpo para vocês terem esse exemplo. Meu nome é Ellen de Jesus Ribeiro Silva. Então, vocês viram que eu falei o meu nome todo, movimentei ao mesmo tempo, só que dessa vez eu optei por fazer movimentando apenas a minha mão, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como seria isso movimentando o corpo inteiro. Meu nome é Ellen de Jesus Ribeiro Silva. Então, vocês viram que agora eu optei por mexer o corpo todo enquanto eu falava meu nome. Então, vocês vão escolher o que vocês preferem, usar o corpo todo ou só uma parte dele. Lembrando que cada um vai usar a parte que quiser, respeitando sempre o seu corpo e as suas possibilidades. Agora, a gente vai dar o exemplo da segunda parte, onde eu vou contar alguma coisa que eu queira falar e aí eu vou movimentar ao mesmo tempo o corpo. Posso fazer o corpo todo ou uma parte dele, só que dessa vez eu vou segurar. O exemplo que eu vou trazer hoje é usando uma almofada e vocês vão escolher o objeto que vocês quiserem utilizar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou movimentar só uma parte do corpo, segurando. Eu estou optando por segurar a almofada com a mão, mas a gente pode segurar da forma que a gente quiser fazer, tá? Vocês vão segurar da forma que quiser. Então vamos lá? Tenho 26 anos, sou do signo de Peixes, torço para o Clube Atlético Mineiro, adoro a fruta melão e a minha cor predileta é a cor azul. Então, vocês viram que eu movimentei o meu corpo todo segurando o objeto. Agora eu vou dar um exemplo para vocês como que seria isso, segurando o objeto, só que mexendo só uma parte do corpo, contando para vocês alguma coisa, tá bom?
Então eu vou optar por segurar aqui. Vamos lá. Sou bailarina e danço desde os 10 anos de idade. Formei na faculdade de dança e hoje trabalho com aulas de dança para a terceira idade e utilizo um trabalho voltado para o movimento. Então vocês viram que eu movimentei, só que dessa vez eu optei por movimentar uma parte só do corpo, utilizei minha cabeça, segurei a almofada, como foi solicitado, e optei por segurar ela dessa forma. Então a gente pode fazer da forma que puder, não só se atendo a segurar com as mãos, pode segurar com qualquer outra parte do corpo. E agora, vamos lá? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar com apoio de 6 objetos. Então vocês ou o ajudante de vocês vão escolher 6 objetos. Vamos tentar escolher objetos de diferentes tamanhos, texturas, pesos, para poder isso facilitar a nossa oportunidade de trabalhar com vários tipos de movimentação, tá? Então como é que vai funcionar isso? A gente vai colocar 6 objetos. Então coloquem 6 objetos na sua mesa. E aí a gente vai pegar um objeto por vez, vai falar o nome dele e depois em 8 segundos, a gente conta até 8, e a gente vai movimentar segurando esse objeto. Lembrando que cada um vai movimentar da forma que puder, então pode movimentar com o corpo todo ou só com uma parte dele, tá? Quando a gente fala segurar o objeto, a gente sempre acha que é segurar com a mão, mas não. Eu posso segurar com a boca, eu posso segurar com o braço, eu posso segurar com a perna. O termo segurar vai ser da forma que vocês conseguirem e puderem, tá bom? Então eu vou mostrar o exemplo para vocês e depois vocês vão fazer sozinhos da casa de vocês, tá bom? Então vamos começar? Vasilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu objeto número 2 é uma caneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, meu objeto 3 vai ser um telefone celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, meu objeto 4 vai ser uma sacola de plástico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, meu objeto 5 vai ser uma vassoura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para fechar, meu último objeto vai ser uma mochila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês perceberam que eu trouxe aqui 6 objetos de diferentes tamanhos, pesos, larguras. Então é importante que a gente tente variar. Vocês vão escolher objetos que quiserem, mas tentem variar uma coisa grande, uma coisa pequena, uma coisa pesada, uma coisa grossa, uma coisa fina, tá? E a ideia é que a gente se movimente com o objetivo de não deixar o objeto cair. Então você escolhe o lugar que você quer segurar esse objeto, seja na boca, na mão, na cabeça, no cabelo, não pode deixar o objeto cair. Então a gente tem que se movimentar com essa atenção para o objeto e fazer o movimento que quiser, tá? Seja um movimento só para um lado, para o outro, para cima, um movimento contínuo, mas a ideia é se movimente, segurando sem deixar o objeto cair. E aí a gente conta 8 segundos para estabelecer esse tempo, tá bom? E agora é a vez de vocês fazerem. Bom, agora a gente vai fazer nosso terceiro exercício, seguindo o nosso trabalho com a mobilidade através dos objetos. Nesse exercício, a gente vai escolher um objeto apenas e a gente vai fazer ele em 2 partes. A primeira parte, eu vou usar esse objeto segurando ele. Então, eu vou segurar o objeto e movimento da forma que eu quiser. Lembrando que eu posso usar qualquer parte do corpo ou corpo todo. Na segunda parte, eu vou movimentar usando o objeto como movimento, tá? Então, eu vou dar esse exemplo para vocês e depois vocês vão fazer da casa de vocês. Eu optei por trazer um objeto agora que é uma sombrinha, tá?
Então eu vou utilizar essa sombrinha aberta para a gente trabalhar e vocês entenderem um exemplo. Pronto. Então agora, nessa primeira parte, eu vou só segurar. A minha função é seguro a sombrinha e mexo, tá? Vamos lá? E agora, nessa segunda parte, eu vou, além de segurar a sombrinha, eu vou movimentá-la. Então, eu movimento o meu corpo junto com a sombrinha. Lembrando que eu posso segurar o objeto não só com a mão, eu posso segurar com qualquer outra parte do corpo, tá bom? E o tempo, ele é livre. É um tempo que a gente consiga se movimentar com calma, tendo essa atenção para o objeto, tanto para que ele não caia, mas que a gente consiga movimentá-lo junto com o nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá? Então vocês podem perceber que eu fiz as duas partes. Na primeira parte eu tinha que só segurar, então eu podia movimentar o corpo, a parte que eu quisesse, só segurando ela. Nessa segunda eu utilizei o objeto como estímulo de movimento, então eu tive que movimentar ele também, tá bom? Todas essas propostas que a gente vai sempre pensar que são exemplos trazidos que vocês vão fazer da forma que puderem. Então eu faço às vezes sentado, às vezes em pé, e vocês vão fazer tanto sentado, em pé, agachados, deitados, tá? É a escolha de vocês. Então, da mesma forma que eu fiz essa movimentação em pé, vocês podem ter feito deitados, sentados, agachados, tá bom? E agora é a vez de vocês. Bom, e agora para fechar nossa aula de hoje, a gente vai fazer o exercício número 4. Nesse exercício, a gente vai trabalhar optando por escolher na nossa cabeça um objeto que a gente já tenha trabalhado antes. Então, nos outros exercícios, a gente usou objetos e a gente vai pensar em escolher um. Depois que a gente escolher esse objeto, a gente vai pensar como que ele é. Grande, pequeno, leve, pesado. E aí a gente vai fazer uma movimentação pensando em manter essa ideia de como o objeto é. Então eu vou trazer esse exemplo para vocês e depois vocês vão fazer da casa de vocês. Bom, eu vou optar por trabalhar com a caneta, que foi um objeto que a gente já trabalhou em outros exercícios, tá? Então eu não vou precisar segurar a caneta, eu não uso a caneta agora. Eu só vou trabalhar com essa memória dela. Então eu escolhi a caneta, que foi um objeto que eu já trabalhei na aula hoje. E aí eu vou pensar, a caneta é um objeto pequeno, né? Um objeto pequeno, um objeto fino. Então eu vou fazer uma movimentação pequena, tá? Então é basicamente isso. Vocês vão escolher um objeto que já tenham trabalhado, pega essa memória dele, ele é grande, ele é pequeno, ele é largo, ele é pesado, ele é leve, e vamos se movimentar com essa característica. Então, como eu optei por escolher a caneta, que é um objeto pequeno, eu vou fazer um movimento pequeno, tá? Uma movimentação pequena, e depois vocês vão tentar a de vocês. Pronto, percebem que eu optei por fazer um movimento muito pequenininho, porque eu quis manter essa característica do objeto que eu escolhi. Então agora eu vejo vocês, escolham um objeto, pensem como que ele é, se ele é grandão, faça um movimento grande, se ele é pequeno, um movimento bem pequeno, se é um objeto leve, por exemplo, essa sacola de plástico, se ela é levinha, eu vou fazer um movimento leve, suave. Se eu escolho, por exemplo, uma vassoura que é pesada, eu vou fazer um movimento pesado, com força, tá? Vamos lá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que essa aula é gravada, então vocês podem pegar e fazer quantas vezes quiser. Serão 5 videoaulas dando continuidade ao nosso trabalho de dança, tá? Então é importante a gente pensar sempre nesse trabalho voltado para o movimento, onde a gente vai respeitar as nossas limitações e possibilidades. Então, seja fazendo sentado, em pé, deitado, da forma que puder. Então essa dança que eu estou trazendo para vocês, ela preza pela essa democracia de movimentação, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Obrigada!